E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde gostosa aqui na nossa tarefa dos céus. É a Escola de Paz, né? Eurípides Barçanufo, como todos, a maioria pelo menos já sabe. Alguém está de primeira vez? Alguém na plateia? Não? Bom, então todo mundo já... Ah, ali, a senhora de primeira vez. Seja muito bem-vinda, sinta-se acolhida pelos amigos aqui, pela espiritualidade que se faz presente, né? E deixa o ambiente tão gostoso para todos nós. Então a gente vai ter a palestra aqui de cerca de 30 minutos, aí depois a gente é encaminhado, permanece nos lugares ao final da palestra e é encaminhado para a terapia da fluidoterapia do passe. Caso queira fazer entrevista, tem os nossos orientadores ali atrás, se precisar fazer uma entrevista para depois um tratamento específico. Muito bem? Bom, então a gente vai para a nossa oração de preparação de ambiente. Vamos nos ambientar. Todo mundo sentado da melhor forma possível, confortavelmente em seus lugares, fechando os nossos olhos. Eu peço que vamos respirar fundo, sentir a tranquilidade e a paz do ambiente. Eu peço a todos que me acompanhem na imaginação, imaginando um campo florido, um campo verde, verdejante, o sol a tocar os nossos rostos, naquela mansuetude do ambiente, pássaros a cantar, a tranquilidade e a paz da natureza a nos envolver, sentindo toda essa tranquilidade que a vida nos propõe a todo momento, os chamados que temos. Esquecer um pouco das tribulações do dia a dia, mantendo a fé e a confiança, sabendo que a nossa vida é muito mais do que só o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossas atividades corriqueiras. A vida maior que transcende, a vida que é o espírito de cada um de nós, e somos espíritos. Não podemos nos esquecer disso. Estamos num momento de passagem na Terra, as nossas experiências materiais, que também são necessárias. Que Deus, nosso Pai, provê a cada um para o aprendizado, para a evolução. E hoje a gente possa evoluir mais um pouquinho também com as palavras que aqui serão proferidas, fazendo as reflexões, trazendo as reflexões aos corações de cada um, no sentido de se melhorar, do crescimento individual, e crescendo individualmente a gente possa estender a mão ao irmão que necessita também de um auxílio. Que a paz do Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um, desse momento agora até o final, e que possa ser levado aos lares. Sendo assim, agradecemos a Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja. E para a nossa palestra da tarde, temos o tema Batalha de Opiniões e suas consequências, com enfoque no relacionamento familiar e seus desafios. E teremos aqui a nossa querida expositora Éride Cervellini, que vai explanar para a gente. Vamos recebê-la com muito carinho. Boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade e vamos às nossas reflexões. Eu falo as nossas porque sempre que a gente tem a oportunidade de desenvolver algum tema, eu costumo pensar que esse tema precisava ser muito bem pensado por mim primeiro, procurando trazer as reflexões para a minha vida prática. E aí não foi difícil fazer essa ligação, porque o tema é sobre família, na qual todos nós temos a grande oportunidade de pertencer. Então, o relacionamento familiar, pelo menos na minha família, tem os seus desafios. E eu acredito que na maioria das nossas famílias.
Porque nós somos muito diferentes. Jesus mesmo fala assim, nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Então, se nós somos semelhantes, as diferenças existem. E conciliar todas essas diferenças dentro de um grupo não é uma tarefa tão fácil. Entretanto, eu ouvi agora de pouco que ninguém aqui vem com um manual, a gente não vem com um manual pronto, mas quando a gente chega aqui, se a gente seguir Jesus como nosso modelo, não é um manual propriamente, mas mostra muito bem o caminho que a gente precisa seguir. E é esse caminho que a gente pode percorrer dentro da nossa família também, né? Então, quando eu pensei em família, eu falei, deixa eu ver o que o dicionário fala que é família. Então, olha lá. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Tem várias definições de família. Por que eu gostei dessa? Porque, para começar, fala de pessoas unidas por laços afetivos. Então, para fazer parte de uma família, não precisa ter o mesmo sangue. Porque são laços afetivos. Então, não precisa ser um filho gerado ali, né? Então, abrange todas as oportunidades de adoção e se torna uma família. Como também se torna uma família aquelas pessoas que vão se agregando nos casamentos e nas uniões dentro daquela família. Então, são laços afetivos. Também não fala nada que tem que ser homem e mulher. Laços afetivos. Então, pessoas que têm laços afetivos e interesses em comum formam uma família. Então, nós precisamos lembrar das uniões homoafetivas como sendo um caminho sem volta, porque nós estamos falando de amor. Certo? E que estão agora crescendo muito as famílias nesses moldes e que nós precisamos falar, pensar nelas, porque em algum momento pode ser que ainda cause algum estranhamento, né? Em uniões homoafetivas, e que são famílias como todas as outras. Geralmente compartilham o mesmo espaço, né? Então, às vezes, quando tem muito amor, mesmo que fisicamente você se distancie, o amor permanece. Hoje em dia, eu observo, tenho muitas amigas que o filho foi embora do Brasil, está morando em outro lugar do mundo. E é a mesma preocupação, o mesmo carinho, e agora ficou mais fácil com a tecnologia, que dá até para se ver, né? Conversando. Então, pode estar longe fisicamente, mas a relação familiar pode continuar a mesma, né? E aí, se nós estamos numa casa espírita, nós partimos da ideia de que todos nós, primeiro, graças a Deus, acreditamos em Deus. E nós, dentro de uma casa espírita propriamente, nós acreditamos na reencarnação. E nós sabemos que quem está reencarnado agora, ou que está para reencarnar, não é a primeira vez que está vindo aqui. Nem nós, nem quem está para nascer. Então, esta ideia da imortalidade da alma e de que são espíritos afins que vão se reencontrar, precisa estar muito clara na nossa cabeça, porque senão a gente pensa na reencarnação e a gente não vive esta proposta da reencarnação. E as famílias, quando reencarnam em determinados grupos, nós reencarnamos por 2 motivos, né? Para a nossa evolução e por ajustes com o nosso passado.
como oportunidades da gente fazer melhor o que a gente não acertou da outra vez. Então, as famílias são montadas, né? São no plano reencarnatório, ou por afinidade ou por necessidade. Então, a afinidade são espíritos que se davam super bem, que já tinham coisas em comum, então agora se reencontram na família. Porém, existem também aqueles que chegam naquela família para também se desenvolver, mas ajustar alguns tropeços que tiveram. Mas a gente não pode se excluir. Às vezes nós estamos nessa família porque nós é que temos os débitos com aquele grupo. Então eu costumo dizer que não existem totais inocentes. Todos nós precisamos pensar que ora a gente pode estar numa posição confortável de ser o exemplo, agora eu vou ser quem vai ajudar, mas eu também posso estar no papel daquele que vai ser ajudado. Em que sentido? Aprender a amar, aprender a perdoar, não impor as vontades, saber treinar o respeito ao próximo. Aquilo que eu falei, é tão óbvio que nós somos tão diferentes, mas como é difícil conviver com uma pessoa que pensa muito diferente da gente. O desafio começa aí, né? Porque a gente fala assim, não, eu sei que eu estou certa. E a outra pessoa fala a mesma coisa. Então, o quanto eu entro nesses embates, eu também preciso pensar sobre isso, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8, nós temos as seguintes palavras. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos ligados por relações anteriores. Mas podem ser espíritos completamente estranhos, separados por antipatias anteriores. Então, nós não podemos pensar, baseado nessas palavras, que só serão flores. Então, nós teremos vários momentos de muita alegria, mas teremos momentos de desafio. E uma vez eu ouvi que a gente até para ser bom, a gente precisa de alguém, né? Como é que eu posso praticar a caridade se eu não tiver alguém para eu exercitar isto? Então, na família, nós temos o tempo todo pessoas com necessidades e demandas diferentes. Então, olha a nossa oportunidade de evolução dentro do nosso lar. E aí eu preciso escolher como que eu quero conduzir esta evolução. Eu penso na minha evolução, mas não como vítima das demais pessoas da família. As demais pessoas da família são instrumentos que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor. Tanto aqueles que vão nos apoiar e nos dar parabéns quando a gente fizer alguma coisa que ele acha que é certo, como aqueles que vão questionar quando a gente faz uma coisa e questiona se nós estamos certos ou não. Ambos podem nos levar a algumas reflexões, e é isso que é importante para a gente crescer como pessoa. Nesse mesmo capítulo, no item 9, ele reforça aquilo que eu falei anteriormente. Ele fala, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Então já existe aquele espírito. Então ele vai se reencarnar para dar continuidade à sua evolução. Quem é aquele espírito? É todo mundo. Todos nós. Se nós já estivéssemos num alto grau de evolução, a gente não estava aqui. Então, nós estamos todos no mesmo ponto.
né? Divergindo algumas coisas que alguns já superaram e outros que ainda estão superando ou que vão superar. Então eu preciso começar a pensar, ou eu posso nesse momento, não preciso, eu posso nesse momento pensar na minha família ali, nos meus desafios. E é importante eu refletir sobre os papéis que nós temos dentro das nossas famílias. Em alguns momentos da vida, a gente tem a oportunidade tanto de ser pai, mãe, tia, como de ser filho. Então, eu exerço diversos papéis na minha família. Mas eu preciso refletir assim, como que anda o meu respeito com o próximo? Eu aceito as pessoas como são? E aí a dificuldade para com as crianças é porque aceitar a criança como é não significa não corrigir, não significa não educar. Então eu preciso estar atenta. Eu aceito aquelas tendências para depois eu ver como que eu vou me relacionar com ela para colocá-la num caminho que eu considero certo. Então, por exemplo, hoje, vocês estarem aqui com suas famílias, com suas crianças, é uma reflexão, existiu uma reflexão que encontrou, falou assim, esta oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou lá com a minha família, com meus filhos, para ouvir falar de Jesus, para eles saberem de um Deus maravilhoso que nos dá as provas necessárias para a nossa vida, né? Então, na família, eu vou aprender a respeitar. E aí eu falo, mas eu respeito todo mundo da minha família? Eu consigo perdoar alguns fatos, alguns desentendimentos? Como que anda o meu perdão? Porque é na família que a gente tem a oportunidade de dar o testemunho, de ter a prova ali. Que nota será que eu tirei na prova, na minha última divergência? Eu tirei 10? Eu tirei 5? Eu consegui perdoar? Eu virei a página? Eu aceitei o outro sendo tão diferente? Eu consigo me colocar no lugar do outro? Diz que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, nós temos a partir dos 6 anos de idade. Sabe aquilo que a gente fala assim para a criança? Não bate no amiguinho. Quando ele está com uns 2 aninhos, 2 e pouco, a gente fala assim, não bate no amiguinho. Você não, quando bate em você não dói? Então não bate no amiguinho, procura conversar. A gente já está plantando uma sementinha para, a partir dos 6 anos, ela ter a maturidade para conseguir entender isso que nós estamos falando. Só que muitas vezes a gente tem 60 anos e não consegue fazer isso ainda. Então, embora seja uma capacidade natural, a gente não tem, não vem do nada. A gente precisa treinar, se colocar no lugar do outro. E esse treino pode acontecer dentro da família, né? Como que está o meu amor dentro da minha família? Porque muitas vezes o amor ele é confundido com outras coisas. Ele é confundido com posse, com domínio, com controle, né? Então a gente fala meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, tudo meu, né? E aí, se a gente não estiver atento, o problema não é se referir a isso. O problema é o que eu faço com isso se for um sentimento de posse, que eles nos pertencem. Então, o filho te pertence, né? É uma coisa que ultrapassa aquele papel do momento. Dá para entender? Vira propriedade. E aí, se é propriedade, o outro teria que seguir as minhas regras. O que eu penso, o que eu mando.
Será que é só pai e mãe que pode cair nessa armadilha? Não. Muitas vezes, sem perceber, a gente pode passar essa mensagem para a criança. Eu sou a filha mais velha. Quantos pais colocam a responsabilidade das coisas no filho ou na filha mais velha? Você não pode errar, você tem que dar o exemplo, né? Aí, essa criança, que às vezes tem 5, não importa qual a diferença, ela quebra, né? Assume uma responsabilidade que não é dela. Porque o exemplo e a responsabilidade de uma criança é sempre dos pais. Ou do adulto responsável. Então, avó, madrinha, tio, tia, quem está respondendo por aquela criança? Não outra criança. E às vezes a gente cobra demais. Então, isso, se não for muito bem explicado e tratado com as crianças, a criança pode começar a ter bronca do irmãozinho ou da irmãzinha, porque dá muito trabalho, porque criança dá trabalho. E aí não vai conseguir fazer não vai conseguir solidificar essas relações. A mesma coisa o caçula. Meu primo, uma vez, ele falou assim, que quando a filha dele falava assim, papaizinho, o que ela pedisse depois da palavra papaizinho era muito difícil ele até dizer não. Porque derretia o coração dele. Então, isso, você pode passar uma mensagem errada para a criança. Vocês percebem? É por amor, mas você não educa. Porque como é difícil receber não na vida, né? Só que se os pais não derem os nãos, se a família não der os nãos, se a família não ensinar a dividir, esse adulto sai sem aprender essa lição, que era uma lição de casa. Né? E aí o filho do meio, que nem é paparicado porque não é o caçulinha e nem é o mais velho responsável por tudo. Então, olha, são coisas, né, que a gente às vezes vai levando a vida e não para pensar na importância de dividir, né, de dividir a atenção dos pais, de saber analisar cada criança como é. Por que eu estou enfatizando criança? Porque os conflitos dentro de uma casa, de uma família, não começam, eu não gosto da expressão aborrecente, eu não gosto. Porque eu acho que quem tem adolescentes para conviver tem uma grande oportunidade de repensar os seus valores, porque eles questionam tudo. E muitas vezes eles estão certos, porque a gente acabou reproduzindo algumas coisas que a gente nem parou para pensar se estava certo ou não. E a gente vai reproduzindo. Aí chega o adolescente e questiona. Só que para esse adolescente chegar e questionar alguma postura tua, foi lá de criança que você investiu no diálogo. E o que eu estou falando aqui assim, é questionar a sua postura. Pode ou não se transformar num conflito. Essa família foi sendo construída, ou pelo menos tentando, baseada no amor, nas reflexões, no diálogo, e é diálogo, não é sermão. Não é o pai e a mãe sempre certo, ou o filho sempre certo. É diálogo. Ora eu estou certo, ora você está certo. Então, quando chegar como adolescente, ele já está acostumado que ele pode expressar a opinião dele, porque ele vai ser respeitado. Mas ele pode ser questionado também. Mas a questão não é essa, mas ele vai estar próximo dos pais. E isso não é na adolescência que vai começar. Isso começou lá na criança pequena. Quando eu disse alguns nãos, quando eu ouvi a opinião dela. Mas é opinião, não significa que ela vai dar as regras. Vocês percebem como é difícil? Eu preciso respeitar a opinião da criança, mas não é ela que manda.
Então, para a gente sair, é uma linha que vai equilibrando mesmo. Para cair para um lado ou para o outro, é muito fácil. E quando a gente não vai treinando desde sempre, chega uma hora que os conflitos são, lamentavelmente, eu vou dizer, inevitáveis. Porque ninguém aprendeu a administrar, a engolir, a respeitar o outro, a se posicionar, a conseguir suportar que o outro pensa diferente de você. Né? Então, precisamos pensar então muito nos nossos papéis, né? Em que posição eu ocupo. E não só no meu núcleo ali, na minha casa, como eu me relaciono com a família expandida. Porque essa é, às vezes, mais difícil. Mas continua sendo família. E aí, os nossos filhos, as nossas crianças, eles estão observando como que meu pai se relaciona com os irmãos e as irmãs dele, como que meus pais se relacionam com os pais deles. A criança não para... Ai, derrubei água aqui. A criança não fala nada, a criança só observa. Tô inundando aqui o lugar. Desculpa. A criança, ela não fala, ela só observa. Então, muitas vezes, a criança vê. E aí, quando a gente fala do amor paternal e do amor filial, a criança nos observa também enquanto filhos. Como que a gente se relaciona com os nossos pais. Bom, quando então nós vamos dar um exemplo, né? Que nós estamos no lugar certo nas nossas famílias. Francisco de Assis, quando ele foi reencarnar com a missão dele, né? De cuidar dos pobres e tudo mais, diz que ele escolheu a família mais rica daquela cidade para reencarnar. Porque quanto mais rico ele fosse, mais tinha chance, ia ser mais desafiadora a missão dele conseguir abrir mão de tudo das questões, aquilo que a gente fala, né, de ser engolido pelo materialismo. E nós temos que ver que ele cumpriu a missão dele. Então, muitos de nós não temos uma missão como de Francisco de Assis. Mas não significa que a nossa missão não seja também importante, ela só é diferente pelo nosso grau de evolução. Então, a família que eu estou é a família certa, perfeita. Os filhos que eu tenho, os irmãos que eu tenho, os pais que eu tenho, os agregados que vão entrando, a família que eu entro, está tudo certo no nosso plano reencarnatório. Então, nós não podemos, e todos vão pensar no sentido da evolução. Então, todos nós estamos ali para evoluir. Com alguns vai ser mais fácil, uns vão me apoiar, outros vão me questionar, mas a evolução é certa. Então, esse é o objetivo de todos nós. Então, já imaginou, ou reflitam comigo, que foi o que eu fiz, se eu começar, eu já sei que vão vir espíritos que vão ser desafiadores por meu modo de ser, mas que eu sei que vão me ajudar a crescer. Já imaginou se eu começar a arrumar encrenca com coisas do dia a dia que não são realmente importantes? Eu conheci um menininho de 11 anos que a mãe dele se queixou comigo que ele não arrumava a cama. Ela falava assim, é tão simples, todo dia aquela briga porque ele não arrumava a cama. Aí eu cheguei para ele e falei assim, escuta, você não consegue arrumar a cama? Ele falou, consigo. Você
Você não sabe? Sim. E por que você não arruma? Ele falou assim, porque eu nunca consigo fazer do jeito que ela quer. Eu arrumo a cama, ela vai lá e me dá bronca porque a cama não está bem arrumada. Agora vamos lá. Como é que ele vai aprender a arrumar a cama se ele não arrumar a cama? Ele vai aprender a arrumar a cama arrumando, fazendo. Não vai sair perfeita. Percebem? Isso se tornava um motivo de uma discussão e de um conflito. Eu falei, valoriza o que ele consegue fazer. Quando eu fui conversar com a mãe, eu falei assim, olha, ele me falou isso, ela ficou aí, não acredito. Eu falei, então, você está exigindo mais do que ele pode dar. Então, vamos primeiro ficar satisfeito com a ação dele e depois ele vai aprimorando. Parece óbvio quando a gente vê assim com calma, né? Mas no dia a dia, isso era motivo de conflito. Então, a reflexão que eu tenho com vocês é essa, né? Que a gente não arrume problema. Pelo que vale a pena ter um papo sério? Conversar vale a pena sobre tudo, tá? Colocar limite, combinar quais são os limites, as regras da nossa família, sempre vale a pena. Mas conflito, pelo que vale a pena? Então, não é deixar de educar. No caso desse exemplo que eu dei, a minha leitura é que essa mãe, ela estava exigindo demais. Então, ela queria uma perfeição. E qual foi a resposta dele? Não faço mais. Porque para ele dava na mesma. Se ele fazia, a mãe reclamava. Se ele não fazia, a mãe reclamava. Vou fazer com menos trabalho. Ela vai reclamar, eu vou ter menos trabalho. Percebe? Então, a gente precisa estar atento no que a gente busca como educar. E, quase para a gente finalizar aqui, eu gostaria de conversar com vocês. No Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma prece para o nascimento, para um nascimento. Você conhece? Todo mundo lembra disso? Prece para um nascimento? A gente fica tão feliz, a gente agradece tanto para Deus. Existe prece para isso. E agora eu gostaria de ler só o prefácio, não a prece. Depois vocês olhem lá no final, que bonito que é. No final do Evangelho, né? Prece para um nascimento. Os espíritos só chegam à perfeição depois de haverem passado pelas provas da vida corporal. Os que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita voltar a uma existência que deverá proporcionar-lhes os meios de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, mediante as vicissitudes a que estiverem sujeitos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Aquilo que eu falei anteriormente. Seu progresso e sua felicidade futura serão proporcionais ao emprego que derem ao tempo de sua nova passagem pela Terra. Então, a oportunidade todos nós temos. Então, eu preciso sempre pensar, estou fazendo bom uso da minha oportunidade? Estou aproveitando até a minha família para eu crescer como pessoa? Estou contribuindo para que as pessoas da minha família evoluam e cresçam como pessoa? Baseado em que valores? Os valores de Jesus. As leis de Deus, que são imutáveis. O encargo de lhes guiar os primeiros passos, dirigindo-os para o bem, é confiado aos pais, que responderão perante Deus pela maneira com que se desincumbirem do seu mandato. É para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais será violada impunemente. Então aqui está mostrando como que nós nos encontramos e com quem que nós nos encontramos. Depois tem a prece em si.
prece para ser dita pelos pais. Então, a gente pode fazer uma boa adaptação e fazer sempre a prece, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui reza pelos filhos, né? Então, né? Diz que reza de mãe é boa, né? Então, mas eu acho que de pai também, né? Eu acho que reza baseada no amor é boa, né? Então, nós precisamos ter essas reflexões para aproveitar isso. Como que eu estou aproveitando a minha encarnação? Eu costumo dizer, a gente fala que Deus é pai. Vocês dão alguma coisa para os seus filhos fazerem que eles não sejam capazes só para eles se sentirem frustrados e fracassados? Não. A gente só dá desafios para que os filhos cresçam, para que os filhos cresçam e tenham a oportunidade de aprender. Deus faz isso com a gente também. Então, todos os nossos desafios, qualquer um, estou falando na família, numa doença, numa coisa financeira, qualquer desafio que a gente tenha na vida, é para o nosso bem. É para a gente aprender alguma coisa e evoluir. Porque Deus deve nos dar ferramentas para passar por isso. E é essa confiança que eu preciso desenvolver em mim e na minha família. Então, educar os filhos e ter essa família baseada no amor, na compreensão, no perdão, todos nós temos uns instrumentos para fazer que a nossa família seja assim. Se já não é. Mas ela precisa estar muito bem solidificada, porque nós somos diariamente bombardeados com as questões do mundo material. E que não estamos lá no mundo material, não fala. Você não ouve todo dia no mundo material que é para um ajudar o outro. A gente não ouve isso com frequência nesse mundão. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade para ir solidificando esses valores na nossa vida, percebe? E na nossa família. Então, nós temos tudo para ter um grande sucesso, né? Que cada um possa evoluir. E é isso que eu desejo a todos vocês. Que todos nós possamos, baseados na lei do amor, ter aproveitar bem a nossa família e essa grande oportunidade que Deus nos dá. Então, obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado, Erid. Muito bom para as nossas reflexões. Que a gente possa levar para cada um que convive com a gente, não é mesmo? Bom, antes de mais nada, eu peço aos nossos irmãos da Câmara de Passe que possam seguir até lá. Vão preparar o ambiente para que daqui a pouco cada um de vocês possa ir até lá receber o tratamento da fluidoterapia. E já lembrando, pessoal, na programação de palestras, dando continuidade, no próximo sábado, a gente vai ter o tema O Homem de Bem. O homem de bem no mundo, né? O homem no sentido de o ser humano de bem no mundo, com enfoque na edificação do amor. Todos convidados a virem aqui mais uma vez para a palestra seguinte. E eu queria lembrar também que a gente vai ter o nosso, como já estava mostrando no painel, né, logo no começo do nosso encontro de hoje, vamos ter o baile dos anos incríveis. Então são músicas lá dos anos 70, 80, 90, para todo mundo dançar, requebrar um pouquinho o esqueleto. Quem gosta de dançar, tem essa oportunidade aí. Tá? Com a banda Let's Groove, vai ser no dia 3 de agosto de 2024. Panfletos ali na frente com informações, tá? É um pequeno valor que para o show, aí tem um jantar com o show. Então é uma oportunidade de confraternização com um jantar muito bom, muito bem feito. Tem o nosso pessoal lá da Iana, Paulicia Capricha. E para dançar, né? É um convite dessa confraternização e pode ajudar as crianças. São mais de 300 crianças da nossa IAN, que é o braço social daqui da nossa Casa dos Céus, tá bem? Então, mais uma vez, vamos então agora fazer a nossa oração de encerramento dessa primeira etapa.
Então peço a todos que fiquem tranquilos, relaxados em seus lugares. Mais uma vez aqui agora para agradecer esse primeiro momento da nossa palestra. Obrigado, Jesus, a Deus nosso Pai, aos espíritos amigos que vêm aqui ter conosco, apertar a gente, dar aquele abraço gostoso, acalmar os nossos espíritos, os nossos ânimos, das tribulações da semana, que a gente possa manter essa paz, essa tranquilidade, a levar-nos por toda a semana, por toda a nossa vida, que a gente possa manter o controle, a fé e a coragem para todos os desafios da vida. Muito obrigado, meu Deus, por mais este dia e que assim seja, graças a Deus. Então aguardem um pouquinho mais nos seus lugares, logo serão encaminhados, tá bem? Muito obrigado, gente.